Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um podcast da Quinta Igreja, o QuintaCast. Hoje eu recebo dois presbíteros que fazem parte da história da Quinta Igreja, já que no mês de maio nós celebramos mais um aniversário da nossa igreja que foi organizada em 15 de maio de 1988. Então hoje é um podcast histórico, espero que você curta, compartilhe e acompanhe todo esse conteúdo. Vamos lá? Paulo Bessa e Vitor Alves, sejam bem-vindos. Paulo, que bom que o senhor está aqui, bom ouvir sua história, toda essa paixão por essa igreja. Vitor também, muito obrigado por estar aqui. Paulo, como é que foi sua chegada na Quinta Igreja? Você participou dessa organização? Conta para nós. Quando eu cheguei a Quinta já estava organizada né? Ela já estava organizada, eu cheguei em 1992. Vim da Terceira Igreja Presbiteriana de Uberlândia e cheguei aqui, já existia uma igreja organizada há pouco tempo. Então, que era 1992, essa igreja estava se iniciando ali na Atlântida, né? Então esse era o início da minha chegada com duas crianças, uma de 3 e a outra de 2 anos. Que bom. Vitor, e a sua história com a Quinta Igreja? Quando que começa? Olha, eu nasci em 89 e em 97 vim para a Quinta Igreja, que inclusive é uma história bem inusitada. Minha mãe saiu perambulando pela cidade procurando uma igreja para a gente congregar e por um acaso, né? Na verdade não por acaso, que Deus não faz nada por acaso, a gente foi lá conhecer a escola dominical, na Avenida Atlântica, e de lá para cá a gente ficou, apaixonou e estou até hoje aqui na igreja. Gente, como é que era a igreja quando vocês chegaram? Paulo, como é que essa igreja tinha acabado de ser organizada? Como que ela era? Como que era a Quinta Igreja lá com 3, quase 4 anos de organização? Como é que era essa igreja? Eu cheguei, a igreja era uma igreja aconchegante, apesar do prédio simples, né? Sala simples, mas uma igreja bastante aconchegante. A época era Reverendo Paulo Pena, que era o pastor da igreja com, se eu não me engano, tinha 4 ou 5 presbíteros. Então uma igreja em formação, né? Mas uma igreja motivada, uma igreja que queria, a gente via na igreja, uma igreja que queria crescimento. Então isso nos chamou a atenção quando nós chegamos para a igreja, né? O pastor Paulo Pena sempre um pastor muito alegre, muito motivador, e o que eu senti é que essa igreja, na verdade, ela tinha muito ainda para crescer quando nós chegamos ali. Ela tinha já organizado as sociedades, tinham jovens, casais, tinha tudo. Tinha toda a organização, aquela organização tradicional, né, da igreja, né, já estava ali o PH, a SAF, Mocidade, UPA, Liga Juvenil, né? Então já tinha toda essa organização, tinha um bom, mas muito bom conjunto de louvor. Eu me lembro de um bom conjunto de louvor. Naquela época, quem que conduzia esse conjunto de louvor era o irmão Marco Aurélio. Entendi, que bênção. E você, Vitor, você chegou em 97 então. Como é que era essa igreja que você e seus pais conheceram e chegaram? Em 97, quando eu cheguei, na verdade, o que chamou a atenção da minha mãe na época é que a gente foi muito bem tratado na UCP, que é a Sociedade das Crianças Presbiterianas. E como a gente foi muito bem tratado, muito bem cuidado, lá nós ficamos, né? E eu passei por todas as sociedades, a UCP, o PJ, o MP. Depois de um tempo fui para a junta diaconal, depois para o presbiterato. Então o que chamou a atenção da minha família mesmo é que nós fomos muito bem cuidados na educação infantil da igreja. E logo após alguns anos, aí veio meu pai, a gente foi se apaixonando, mas de fato já era uma igreja organizada, muito aconchegante. E pegando o gancho que o Paulo falou, era uma igreja que desde do seu início já sonhava muito alto, né? Uma igreja que começou pequeno, mas nunca sonhou pequeno. E isso foi o que também chamou a atenção da minha família, e com o tempo foi crescendo essa paixão no meu coração também.
E ali no Roosevelt, a Quinta Igreja já exercia influência, ela era uma igreja que evangelizava, que promovia ações nas ruas. Ela já era uma igreja influente no Roosevelt, Paulo? Sim, a Quinta Igreja sempre foi uma igreja influente, né? Ela, naquele lugar ali, era um lugar bom, né? Tinha uma certa... estava desenvolvendo, né? O Roosevelt estava desenvolvendo, começando a chegar, né, edificações grandes ali por Roosevelt, e a Quinta Igreja, ela sempre esteve presente, né? Ela sempre teve essa alma social, A SAF, como sempre, né? Lembro da dona Gelma ali com as mulheres, né, da costura, então tinha bastante coisas nessa área já social, era uma igreja já voltada bastante para o seu social. Então eu me lembro da mocidade, do PH, trabalhos, né, trabalhos de rua, evangelizando naquela maneira, com folhetos ainda, né? Então isso era gratificante ver na Quinta Igreja, desde o seu início, essa empolgação, né, pela proclamação do Evangelho. E isso se mantém até os dias de hoje, com características diferentes, mas isso já era então algo já do alicerce da igreja lá. Sim, se a gente for pegar a história da Quinta Igreja, né, nós tivemos, né, depois nós tivemos logo em seguida, aí já com o pastor Lúcio, né, pastor muito motivado nessa área social, né, nós hospedávamos na casa que era, a princípio, na casa que era ali do escritório, que o irmão Zaqueu depois doou para a igreja. A gente já hospedava ali uma média de 50, 60 crianças, né, no próprio salão social, que era o antigo templo da igreja. Começou a se hospedar essas crianças ali, e a gente ficava com essas crianças praticamente período integral. E no início disso tudo, irmãos, sem recursos de nenhuma outra entidade, recursos vindos somente da igreja e dos irmãos. Nessa história, Paulo, como que se desenvolveu a vida ministerial de vocês, Paulo e Vitor? Que hoje, né, para quem nos assiste, o Vitor é o vice-presidente da igreja, o Paulo é o antigo vice-presidente, mas foi muitos anos, né, Paulo? Eu conheci o senhor como vice, inclusive foi a primeira pessoa que conversou comigo há quase 8 anos atrás, né, dizendo: você nunca pensou em estar em tempo integral na igreja, né? E como que foi desenvolvendo essa vida? Qual foi o envolvimento seus na igreja? Como é que começou isso aqui? O senhor chegou em 93, 90. Qual foi o início do senhor e o início do seu, Vitor? Como é que foi? Eu vou ser bem rápido na minha modesta explicação, né? Eu cheguei em 92, na verdade. Em 93, na primeira eleição de presbítero que teve, eu tinha saído do presbiterato na terceira, encerrada a minha fase de presbiterato, mudamos para o Roosevelt e procuramos uma igreja mais próxima, que era a Quinta, e eu pensei comigo, e os irmãos me procuraram: Paulo, você não gostaria de ser candidato a presbítero? Irmãos, eu nunca neguei essa questão, vamos deixar isso para Deus, né? E de lá para cá, fomos eleitos em 93, então a minha trajetória de presbiterato na Quinta Igreja são 30 anos de presbiterato. E passando por dentro do conselho, né, na sua maioria, creio que mais ou menos de maneira interrupta, mais ou menos umas 15 vezes, uns 15 anos sendo vice-presidente do conselho. Então nisso eu tive a oportunidade, na época na vinda do Lúcio, nós ligamos, né, fomos nós que ligamos, né, no antecessor do Lúcio eu também tive o privilégio, né, que era o pastor Ezequiel, também de poder convidá-lo. Na época, antecessor do pastor Ezequiel, que é o pastor Emerson Cunha, na saída do Paulo Pena, eu estava na vice-presidência e também tive o privilégio de convidá-lo. Então, fui privilegiado nessa caminhada do presbiterato. E só explorando mais um pouquinho o senhor aí,
mesmo estando no conselho, o senhor sempre atuou em várias áreas da igreja, porque quando eu conheci o senhor, estava em casais, pequenos grupos. Então, mesmo estando no conselho, o senhor sempre teve servir na igreja, até fazendo comida para as crianças. Deus nos deu esse privilégio de servir na igreja, porque para mim é um privilégio servir na igreja, né? Então esse privilégio, ele é desde os meus 10 anos de idade, que eu me lembro, eu já atuava já como professor de escola dominical já, para crianças menores, né? E assim foi no decorrer da minha chegada, né, na liderança da igreja, comissão de construção, lecionando para jovens, terceira idade, casais, e Deus me deu esse privilégio que eu gosto muito, que é de cozinhar, né? Então, assim, eu tenho o maior prazer em poder estar fazendo alguma coisa para servir na igreja, né? Hoje a minha meditação, só para a gente ser bem rápido nisso, hoje a minha meditação era o Salmo 122 de Davi, né? É com alegria que eu venho para a casa do Senhor, é com prazer que eu venho para a casa do Senhor, né? Isso aqui não é peso para mim, isso aqui não é obrigação para mim, mas é alegria e prazer. Então, desde muito novo, esse privilégio, e quero continuar ainda um bom tempo ainda servindo ao Senhor na sua casa. Amém. E você, Vitor, como é que foi esse envolvimento aí para desenvolver sua vida ministerial? Foi nessa pegada aí do Paulo, como é que foi? Bom, veja bem, eu cheguei em 97, aí eu fui cuidado, né? Participei da UCP, da UPJ, como eu disse, da UMP, sempre ajudando. E chegou um momento que, no ano que eu faria 18 anos de idade, eu cumpri o meu primeiro mandato da Junta Diaconal, que para mim foi uma bênção extraordinária. Eu tenho uma paixão, um respeito, uma gratidão muito boa pela Junta Diaconal, porque foram anos de alegria, onde de fato eu comecei a atuar como oficial da igreja. Cumpri 2 mandatos e depois de 8 para 9 anos, eu cumpri meu primeiro mandato de presbítero, né? Tentando, às vezes, na medida do possível, aprender com pessoas igual Paulo, todos os outros presbíteros que estão lá, de fato, o quão agradável é ajudar a igreja, mas fazer isso com responsabilidade, né? Porque Deus nos concede esse privilégio, mas a Bíblia fala que quanto mais é dado, mais será cobrado, né? E a gente faz isso com muito zelo, com muito amor. E nas outras coisas aqui, eu já passei pelo Ministério de Casais, fui líder do Ministério de Casais, já ajudei o Ministério da Juventude. Hoje nós estamos no Ministério da Adolescência, né? Só não participei do louvor porque eu era um tanto desafinado, né? Mas ajudei em tudo aquilo que pude fazer na igreja, neste mesmo padrão que o Paulo descreveu, com muita alegria e gratidão. Mutirão, assim, a gente tem o privilégio de falar que todos os mutirões da igreja, hoje as pessoas veem essa construção, assim como vários irmãos que estão aqui, eu posso falar, eu tive o privilégio de participar do mutirão, ver a igreja quando era só terreno e a gente orava aqui com muita fé, passei por essa transição da Atlântica para cá. Então, assim, são anos de infinita graça sobre a nossa vida, né? Hoje a minha família, né, faz parte também dessa igreja, né? Então eu sou muito grato, muito, muito grato. É um privilégio estar aqui. Bacana ouvir isso de vocês, porque é uma versão do membro, né, como presbíteros, que exercem uma função quase que integral, porque vocês fazem da igreja o panuário. A igreja não é quando sobra tempo ou se der para vocês. A gente vê isso em muitos irmãos aqui da igreja. Mas vocês não são remunerados pela igreja. Vocês têm o trabalho de vocês têm a família de vocês. E eu fui testemunha muitas vezes nos mutirões aí.
o empenho, a pegada, as betoneiras, tinha que agarrar, não tinha outro jeito. E não teve esse negócio. Então assim, a igreja sempre foi para vocês um plano A. Porque talvez a gente precise ensinar essa geração a não entregar para Deus, que é automaticamente essa junção ali, a igreja, a noiva, o corpo de Cristo, o que sobra, né? Mas é fazer dela o plano A, o principal, a melhor parte da nossa história e da nossa vida. Para vocês é assim. Aqui aconteceu coisas que marcaram a vida de vocês, né? Que deram gás, que renovaram, que restauraram. Porque com certeza a igreja não tem só capítulo gostoso, bonito, né? Você tem página que você quer virar rápido para seguir em frente. Mas como é que foi para vocês? Como é que é a igreja, a quinta igreja para vocês? Olha, a quinta igreja, pastor, para mim, sempre foi momentos prazerosos aqui. Claro, lutas e desafios nós sempre tivemos, né? Até pelo caminho que a quinta igreja ela veio a percorrer de uma maneira um pouco diferenciada das igrejas presbiterianas. Nós começamos algumas coisas, Lúcio sempre muito visionário e homem de Deus como homem de oração. Então o Lúcio sempre trouxe as visões ao conselho, daquilo que Deus sempre trouxe ao seu coração, e uma das coisas que a gente tem gratidão nisso é que o conselho sempre comprou isso. Nós sempre caminhamos juntos, né? Passamos por momentos difíceis, mas nós temos muito mais alegrias, muito mais vitórias, né? Eu poderia assim contar pouquíssimas coisas com relação às nossas dificuldades que a gente teve, mas as vitórias foram muito mais, né? Esse lugar aqui que o Senhor nos deu, né? Hoje vindo para cá eu estava lembrando, já dei volta em alguns outros terrenos, né? Para chegar aqui, já rodeamos alguns espaços para chegar na Canaã, que é a terra prometida, né? Mas uma caminhada gostosa, uma caminhada, se fosse para fazer de novo, faria tudo de novo. Então assim, o prazer de eu ver todo esse espaço, toda essa edificação, como que ela está hoje, né? Aquilo que ela está fluindo hoje. Então isso é muito prazeroso, né? As dificuldades não dá conta de transpor aquilo que a gente teve de vitória. Então a caminhada cristã é sempre assim, né? As dificuldades elas vêm para nos solidificar, mas aquilo que Deus enche o nosso coração, e eu quero dizer, né? Você falando dessa geração, né? O que a gente faz, né? É servir com prazer. Servir com prazer. Aqui não é serviço, aqui é adoração. Porque de que isso aqui passar a ser serviço, para mim isso vai ser pesado, mas a partir do momento que isso é adoração, é leve, gostoso, e as vitórias sempre vão vir e virão. Que bênção! E aí, Victor, nessa mesma linha aí, o que você vê aí que esses capítulos, esses anos de quinta igreja trouxeram aí para a sua vida? Olha, sobretudo eu acho que trouxe maturidade, porque participar dos ministérios da igreja, ele traz experiência, traz vivência, sabedoria, discernimento. É lógico que nós estamos falando aqui da parte romântica, né? Mas no conselho muitas vezes nós precisamos tomar decisões difíceis, né? Que fazem parte da administração da igreja, né? De compra, de planejamento, mas é um privilégio. A graça de Deus foi derramada na minha vida pelo privilégio de poder exercer o trabalho voluntário aqui. Como você bem disse, é o nosso plano A, que a Bíblia fala que nós temos que buscar em primeiro lugar o reino de Deus e todas as outras coisas são acrescentadas. Então, de fato, a igreja nunca foi um plano B, não foi nunca no tempo que a gente tem, a gente
tem sempre encarado realmente como um plano A, porque eu entendo que fazer parte da igreja é fazer parte da obra de Deus, né? Estar aqui em sinal de adoração a Deus, é de fato o nosso plano A. E todas as outras coisas, das nossas responsabilidades, das profissões, enfim, do nosso lazer, né? Eles algumas vezes ficam em segundo plano, mas assim como o Paulo falou, porque realmente é gratificante estar aqui. É um privilégio enorme poder fazer parte da igreja, né? Que bom ouvir isso e que bom que as pessoas que estão nos acompanhando também ouçam isso. Por quê? Esse ano, né, nesse mês de maio, a Quinta Igreja está no seu 35º aniversário. É um tempo... E eu tenho uma curiosidade para vocês. Quais são as principais características do povo que se reúne aqui? Quando vocês olham todos esses anos, eu consigo identificar algumas, né? Por causa do perfil do pastor, perfil dos presbíteros. A gente vê uma igreja muito aguerrida, né? Batalhadora, vamos lá e tal. Acho que a própria obra trouxe essa característica. Nós vamos superar mais essa. Mas na opinião de vocês, qual que é a característica, as qualidades do povo de Deus que se reúne aqui? Olha, pastor, dos meus 30 anos que eu tenho aqui, essa igreja, ela sempre foi marcada pela sua receptividade, um povo receptivo, muito aconchegante, né? É uma das marcas da Quinta Igreja. Outra coisa que eu vejo, você diz aí a respeito do pastor, né? O pastor, como um homem sonhador, visionário, ele plantou isso e tem plantado isso com a igreja, né? Com o conselho comprado isso. Então eu vejo que é uma igreja que não sonha pequeno. Povo simples, humilde, mas um povo que não sonha pequeno. Hoje, se a gente fosse pensar, nós tínhamos de sonhar, pensar pequeno, pelas características, né, do nosso povo, da humildade, das condições financeiras. Um povo que na sua maioria é assalariado. Por uma edificação, sair de uma edificação já em torno de R$1 milhão, foi mais ou menos o que a gente conseguiu na época, R$900 mil. Para ter uma edificação hoje, dentro daquilo que a gente tem, caminhar nesses pouco tempo, que é pouco tempo, né? São 10 anos, desde que lançamos a pedra, desde que lançamos aqui, são 10 anos. Então, se a gente for pensar nesses 10 anos, uma edificação que hoje custa em torno de 10 milhões ou mais, um povo simples, acolhedor, assalariado, esse povo tem um sonho, né? E o nosso sonho sempre vai ser isso, né? Sonhar grande, porque Deus nos deu sonhos grandes. Nós não vamos sonhar pequeno e vamos continuar sonhando grande aqui. Amém. E aí, Vitor? O Paulo falou tudo nessa. O povo não é acomodado aqui na igreja, de fato não é, porque nós tínhamos tudo para continuar na Avenida Atlântica, que por sinal era um bom templo, uma estrutura boa, acolhedora, tudo certo, tudo muito bom, mas nós fomos desafiados e cumprimos realmente o plano de Deus na nossa vida, que era começar do zero num sonho muito maior. E os nossos sonhos, eles já passam da estrutura que a gente está, não só da questão estrutural, mas dos sonhos, de tudo aquilo que a gente quer fazer. Agora, uma outra característica é a paixão. Vou até pegar um gancho no nosso podcast da Junta Diaconal, com o nosso irmão Geraldo, que passou um momento difícil, né? Quase teve a sua vida ceifada aí com problema de saúde, e a preocupação dele era poder voltar para estar lá na porta da igreja, exercendo seu mandato da Junta Diaconal, recebendo, vendo as pessoas se chegarem de todos os cantos da cidade. Então isso só é possível quando realmente tem paixão, né? Eu falo para o pastor Lúcio que eu tenho um sonho
de que a nossa igreja se transforme numa igreja ativa nos 7 dias da semana, nos 3 turnos do dia. Que de segunda a segunda, de manhã, à tarde, à noite, que nós iremos ter alguma atividade da igreja, que seja atividade institucional, associação, atividade voluntária, ministerial. Este templo foi feito para servir a sociedade. Então nós temos o prazer de falar que nós somos uma igreja aberta à sociedade. Vez ou outra, quando chega algum poder político aqui, a gente deixa claro que nós estamos aqui para servir a cidade. Nós não queremos ser servidos, nós queremos servir a cidade. Então este eu acho que é o maior segredo da igreja, essa paixão realmente por aquilo que a gente faz e essa, assim, noção realmente que nós não podemos ser acomodados. Nós devemos ser desafiados e cumprir de fato o sonho que Deus tem na nossa vida. É como Paulo falou, nós sonhamos grandes. Nós só estamos aqui porque Deus nos deu um sonho e a gente foi fiel. E não nós, né? Porque a vontade de Deus não se fruta. Se não fôssemos nós, seriam outros, porque a vontade de Deus realmente ela é soberana na vida de todos nós. Mas nós somos uma igreja que sonha grande, uma igreja apaixonada, uma igreja aberta para a cidade. Amém. Vocês falaram do passado da igreja, do atual momento, né? Futuro dessa igreja. Qual que é falaram de sonho, né? Nós estamos trabalhando para o Senhor, servimos a Ele com alegria, com fidelidade. Qual que é o sonho, né? Porque eu tenho alguns sonhos, né, servindo aqui. Qual que é o sonho de vocês? Sonho pessoal mesmo, assim, falar, eu queria tanto, daqui a mais 10 anos, ver a igreja assim, sabe? O que está no coração? O que vocês percebem assim, que dá até alegria de pensar? Pastor, eu da minha parte, né, daquilo que eu vejo tudo, quando nós começamos aqui, a história minha, dos irmãos do conselho, era assim, se a gente deixar para os nossos filhos já está bom. Eu já estou vendo as minhas netas desfrutando já, né? E o meu próximo neto ou minha próxima neta vai estar continuando desfrutando disso junto comigo. Então, isso é plantar. Isso é plantar. Nós não podemos parar de plantar. Então, o sonho tem de ser espalhar essa semente para onde Deus quiser. Isso é levar essa igreja aonde Deus quiser. Essa cidade tem muitos lugares que ainda essa igreja precisa ir. Nós precisamos plantar igrejas, voltar a plantar igrejas, voltar a fazer o ID do Senhor plantando igrejas nessa cidade, no sertão, tantos outros lugares. Essa igreja tem de ser uma igreja para fora. Nós não podemos sonhar com igreja apenas nos seus muros. A local. Ela tem de ir além dos seus muros. Então, esse é meu sonho. Esse é meu sonho. Daqui 10 anos, Pastor Rodrigo está lá no fundinho com uma baita igreja. Pastor Daniel está lá no Piqui com a baita igreja. Então, assim, nós temos muitos lugares ainda nessa cidade. A cidade tem crescido de maneira muito boa para que o Evangelho tenha de acompanhar isso. Então, essa igreja, ela agora precisa sonhar para fora. Esses próximos anos, é uma igreja que está se estruturando para plantar outras igrejas. E é isso que Deus tem colocado no meu coração. Amém. E você, Vitor? Olha, além da plantação de igreja, que eu vejo que é algo realmente que já está no nosso coração. Uma vez eu mandei para o pastor Lúcio um link de uma igreja lá nos Estados Unidos. Eu fiquei apaixonado na estrutura da igreja, porque lá de fato tinha outras coisas que faziam parte do complexo da igreja, como por exemplo, a igreja tinha uma cafeteria, tinha um restaurante, tinha uma livraria. Então eu sonho muito realmente que a gente tenha estrutura para receber as pessoas da sociedade
através do nosso serviço, de tantos irmãos que têm essa capacidade aqui na igreja, que trabalham nessa área e poderiam desenvolver no nosso espaço, né? Essas funções também, né? Porque nós temos que pensar em algumas coisas que vão fazer com que as pessoas se achegam por causa de alguma necessidade, por causa de alguma praticidade, e elas conheçam a igreja primeiro, por serem servidas pela igreja, para que depois elas se apaixonem pelo evangelho. Então eu sonho mesmo que daqui um dia a pessoa venha aqui, eu vou tomar um café na igreja, olha, a gente tem um restaurante, vou almoçar na igreja todo dia, né? A gente tem uma estrutura para falar assim, nós temos uma associação na igreja que passam várias pessoas no decorrer da semana, e eu fui capacitado, às vezes, por um curso técnico na igreja, né? A igreja me forneceu um curso para que eu pudesse aprimorar a minha vida profissional, e através da igreja eu melhorei profissionalmente, eu tive acesso a um conteúdo de qualidade na área de educação, na área profissional, eu fui bem servido naquilo que a igreja oferece também. Então eu assim, realmente, além da plantação da igreja, eu penso da gente utilizar essa estrutura que Deus nos deu de uma forma muito positiva na vida do nosso bairro, para que tantas outras pessoas possam se achegar além do culto. E no culto eu penso que daqui em pouco tempo nós vamos ter uns 4 cultos aqui na igreja, umas 2 escolas dominicais. No decorrer da semana nós já temos atividades, os jovens, segunda-feira jovens, adolescentes, quinta. Então assim, eu penso realmente que a gente esteja cada dia mais ativo, mais presente nos lares das pessoas que nos rodeiam, e de tantas outras que vêm de tão longe para congregar aqui no nosso querido templo, né? Amém. Caminhando para o final, a cidade de Uberlândia hoje está beirando 1 milhão de habitantes, e nós temos então um campo muito fértil, mesmo com tantos ministérios, com tantas igrejas, nós temos muitas pessoas para serem alcançadas. Nós usamos aqui na igreja a estratégia dos pequenos grupos, de ter esses pequenos grupos em toda a cidade de Uberlândia, esse evangelismo intencional, e as casas abertas aí com os irmãos como voluntários aí servindo pela cidade. Como que vocês enxergam esse alcançar Uberlândia? Hoje nós temos os pequenos grupos, o senhor citou aí alguns sonhos para o futuro, o Vitor também citou alguns sonhos. Se a gente perguntar a cada membro aqui o sonho dele, vai compor uma grande visão, e eu acredito que todos serão alcançados. Mas como que vocês veem esse alcançar Uberlândia? Porque esse é um sonho também da igreja, não é? Alcançar perdidos, alcançar pais, mães, famílias, crianças, jovens, adolescentes. Como que vocês enxergam isso? Olha, pastor, o senhor citou o pequeno grupo, né? O pequeno grupo hoje é a estratégia, na verdade, de expansão. É a estratégia de aonde que está uma casa, uma igreja, né? Aonde que está um membro, ele é a igreja. Então, assim, eu vejo que o pequeno grupo hoje, na verdade, ele é o caminho para que a gente possa alcançar, né? Devido à maneira como que o pequeno grupo ele é conduzido. Às vezes, dificilmente eu posso trazer alguém na igreja, mas levar na minha casa fica mais fácil, né? Tomar um café. Uma porta de entrada. Então eu vejo que o pequeno grupo hoje é o caminho, né? Quando o conselho, o ano passado, o pastor Lúcio quis resgatar novamente a questão dos pequenos grupos, né? Não que ela tinha morrido na quinta igreja. A pandemia fez mas a pandemia, na verdade, ela fez um estrago, né? Porque nem todo mundo tinha essa ferramenta e essa habilidade da questão online, e o pequeno grupo foi desfalecendo. Então, nada melhor do que trazer alguém que possa retomar isso com paixão, né? E a sua vinda, a gente sabe que você é apaixonado pelo pequeno grupo, e a sua vinda para a quinta igreja foi esse resgate, né? E nós temos visto isso em tão pouco tempo, né? Em tão pouco tempo, esses desafios sendo cumpridos no decorrer desses 4 meses, que são só 4 meses
Tá, assim, esse dia eu estava conversando com a esposa e falei assim, tá parecendo que tem quase um ano que esse pessoal já está aí já, né? Mas não, são só 4 meses que o senhor, pastor Daniel, Cíntia, fez-se um novo grupo, né, para ajudar o pastor Lúcio, né? Então, assim, são um grupo de pastores para poder ajudar o pastor Lúcio naquilo que é para desenvolver essa maneira de ganhar outras pessoas. E eu vejo que o caminho, a princípio, pastor Rodrigo, é pequeno grupo. Não vejo outra estratégia, sabe? Não vejo outro caminho que Deus tem nos apontado. Então, assim, tem um desafio que eu faço para que as pessoas possam abrir suas casas, para que as pessoas possam se envolver, né? E às vezes as pessoas, puxa vida, Paulo, você já liderou pequeno grupo, você já coordenou essas coisas. Eu tenho passado um tempo na minha vida agora, né? O pastor Lúcio sabe, o conselho sabe que eu preciso dar esse tempo, né? Foram muitos anos sem uma paradinha, né? Então, assim, mas eu quero retomar tudo isso, né? Vou retornar tudo isso. E o pequeno grupo é minha paixão. O pequeno grupo é minha paixão. Eu então sou apaixonado. Quando trazer o pastor Rodrigo, é porque o pastor Rodrigo tem uma paixão muito grande com o pequeno grupo. Não vejo outra coisa. Que alcançar essa cidade para Cristo, né? E aí, Victor? O presbítero Fausto, né, meu pai, ele um dia me falou que ele desconhece outra estratégia de crescimento na igreja que não passa pelo pequeno grupo. Eu também concordo com ele, porque daqui a um dia nós vamos ter, Deus abençoe, uns 5.000 pessoas por domingo que vai passar aqui ou mais. É impossível que essas pessoas tenham um relacionamento mais próximo e mais íntimo somente no dia da congregação, no dia do culto, do grande encontro. É impossível. Eu participo do pequeno grupo desde o pequeno grupo lá na casa da dona Gelma, e desde então nunca deixei de estar no pequeno grupo. E o pequeno grupo, de todos os que eu participei, todos eles tiveram um relacionamento íntimo. Eu já participei de pequeno grupo que a gente, na nossa juventude, organizou casamento de senhoras que não tinham recurso para fazer uma festa, e a gente trabalhou de garçom na vida dessas pessoas. Eu já participei de pequeno grupo que tiveram muito velório, muita dificuldade na vida, e também participei de pequeno grupo que os momentos de alegria foram compartilhados também. Os pequenos grupos se transformam numa família, de fato, né? São as primeiras pessoas que você pensa para convidar para uma festa de aniversário, e são as primeiras pessoas que você pensa de ligar no momento de dificuldade. Então é impossível as pessoas terem relacionamento íntimo somente no grande encontro. E para finalizar, de fato eu desconheço de um crescimento de qualquer igreja que ele não passe pelo pequeno grupo, que é realmente um momento onde você pode ser bem tratado, bem cuidado e ter relacionamento mais próximo. Gente, que bom ouvir isso, e também poder transmitir isso para as pessoas. Que a Quinta Igreja, acho que se a gente conseguisse fazer um resumo da nossa conversa, é aquilo que o senhor falou, não é uma igreja para dentro, é uma igreja para fora, né? É uma igreja para a cidade de Uberlândia, como você também disse, Vitor, uma igreja para ser servida, uma igreja para servir. Então, assim, é importante para que o membro da igreja, a pessoa que tem aí visitado, querendo conhecer mais a estrutura da igreja, saiba de todo esse envolvimento. Aqui a gente resume muita coisa, né? Desde de contar tanta coisa que fica aí a oportunidade para as pessoas sentarem com vocês no dia a dia aqui e perguntarem, conversarem com pessoas que fazem parte da história da igreja. Quero agradecê-los por estarem aqui, por participarem desse nosso podcast, que abre aí a primeira terça-feira de maio, né, desse mês, o 35º aniversário da Quinta Igreja. Então, muito obrigado a vocês.
fica aí livre para fazer seu agradecimento e Quero deixar uma palavra de gratidão, né, por tudo aquilo que Deus tem nos proporcionado aqui. Deus é maravilhoso, Deus é muito bom. E eu quero deixar duas coisas que a gente não esqueça na palavra, né? Quero trazer na memória aquilo que me traz esperança. Amém. Não esqueça daquilo que traz esperança para a sua vida. E eu quero finalizar da minha parte, até aqui nos ajudou o Senhor. Amém. Louvado seja Deus. Vitor, Eu não vou nem tentar fazer um fechamento aqui, o Paulo falou bem, né? Até que o Senhor nos ajudou, é um privilégio, né? Poder ajudar. amém. Logo a gente, né? Pobre, pecador, né? Se não fosse a graça de Deus sobre a nossa vida, teria mérito nenhum, né? Sobre nós, é um privilégio estar aqui, um privilégio mesmo. É apesar de nós. Apesar de nós, né? Amém. Bom, esse foi mais um Quinta Cast, podcast da Quinta Igreja. Eu quero agradecer a sua audiência e pedir que você compartilhe o nosso conteúdo com o máximo de pessoas possíveis. Acompanhe as nossas redes sociais, que nós sempre fazemos um corte desse programa com algumas partes que são tão importantes para que mais pessoas ainda acompanhem. Então, muito obrigado. Até o nosso próximo Quinta Cast. Deus te abençoe.